O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando hoje, com a graça de Deus, com esse nosso Deus soberano e poderoso, mais um programa pelo caminho da paz. Eu desejo que muita paz, muita força, muita luz de Deus esteja na sua casa, no seu comércio, que neste momento você sinta de fato a presença desse Deus maravilhoso que vem ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Jornada Mundial da Juventude, muito mais do que um evento, muito mais do que um acontecimento na Igreja Católica do Brasil, é exatamente um despertar no coração dos jovens, dos homens, das mulheres, da Igreja de modo geral, com a chegada do Papa Francisco. Essa Jornada Mundial da Juventude lembra o ato missionário da Igreja de ser o Papa que caminha, que vai até o encontro dos jovens. O Papa que está preocupado com a fisionomia da juventude. Não apenas a fisionomia física, mas a fisionomia enquanto igreja, enquanto expressão do rosto de Deus. A igreja vê de fato o jovem e vê você que está assistindo agora nosso programa como o rosto de Deus. O jovem, ele deve expressar, ele deve mostrar para o mundo inteiro que o seu rosto lembra o rosto do Pai. E meus amados irmãos, a presença do Papa Francisco entre nós veio trazer esta notícia, veio animar a juventude, veio dar força, veio dar coragem, porque a luta, a caminhada, de fato, exige de nós e precisamos de ter essa consciência de que a caminhada é longa e que o jovem é protagonista deste ministério, desta caminhada. E ser protagonista não significa querer caminhar sozinho. Há muita gente que pensa que ser protagonista é exatamente ser dono do seu nariz. É muito mais do que isso, meu irmão. É exatamente a consciência de que nós temos uma missão e essa missão é nossa, mas que essa missão não é feita, não é realizada sozinho. É preciso de que nós nos entendamos como igreja. O Papa Francisco nos ajudou a despertar isso, sermos igreja. É claro que toda a tradição da Igreja Católica já vem nos ajudando nesse processo. Mas um homem simples como o Papa Francisco, que toca o jovem, que faz com que o jovem tenha coragem, tenha desejo de viver a santidade, de viver esta vida de fé aqui neste mundo. Portanto, meu amigo, minha amiga, você jovem que está assistindo este programa, nós queremos que toda força, todo desejo, toda vontade que o Papa Francisco fez aqui, proclamou aqui no Brasil, possa também reacender luz dentro do seu coração. Que você saia pelas ruas, seja missionário, seja missionária, fale de Jesus, creia em Jesus, mas sobretudo, viva como Jesus. Este é o desejo da igreja. Por isso que agora o Papa vai para Cracóvia, na próxima Jornada Mundial da Juventude, levar essa mesma mensagem. Mas esta mensagem ficou para nós e nós queremos viver com toda força, com todo orgulho, porque nós somos uma igreja missionária, uma igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós todos que somos cristãos e cristãs devemos estar sempre analisando a nossa vida, como nós de fato estamos vivendo o nosso cristianismo, estamos vivendo a nossa fé. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, veio dar um norte, mostrar o caminho, mas quem deve percorrer o caminho é você, sou eu, cada pessoa deve percorrer esse caminho.
Há uma preocupação muito grande de algumas pessoas se daqui 10, 20 anos os católicos serão maior número ou menor número no Brasil. É uma preocupação que podemos ter, mas não deve mover em primeiro lugar o nosso coração. A pergunta que deveria habitar o coração de todo cristão, eu estou falando de cristão católico, evangélico, de todo aquele que eleva o nome de Jesus. É que tipo de cristão nós vamos ser daqui 10, 20 anos? Será se vamos ser cristãos e cristãs melhores do que somos hoje? Vamos de fato ter mais opções, mas ao mesmo tempo fazer com que essa opção se torne realidade na nossa vida? Será se eu, Padre Paulo Giovanni, vou ser uma pessoa melhor? Não sou um padre melhor, mas ser um cristão melhor. E é nesse sentido que o Frederico Ferreira teve a oportunidade de fazer uma entrevista e perguntar para as pessoas se eles entendem que é melhor a qualidade do que a quantidade. Como é ser cristão? Vale a pena conferir a entrevista. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui com o diácono Geraldinho, que vai falar um pouco para nós também sobre como ser cristão, né? Nós que viemos aí da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do nosso querido Papa Francisco, e ele deixou um legado de aprendizado para nós. Geraldinho, como nos dias de hoje ser cristão com qualidade? Primeiro, eu entendo que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. A Escritura, o Evangelho de Jesus Cristo, sempre nos mostra os caminhos da cristandade. Assim como o próprio Jesus Cristo foi aquele obediente ao Pai, ele assumiu todo o compromisso de obediência, de sofrimento, de fé. Então, ele nos chama a viver essas virtudes. Mas hoje, na verdade, é um desafio para todos nós, porque nós vivemos um mundo diferenciado daquele que Jesus desejou para nós. Um mundo de paz, né? Então hoje a gente vive os desencontros sociais. Então é por isso que a igreja luta muito para que essa paz venha a reinar no coração dos homens. Você está assistindo o programa Pelo Caminho da Paz. Apoio Cultural. Casa Rubi e Rubi Tintas, ajudando você a construir. Materiais de construção da base ao acabamento. Financiamos suas compras em até 96 meses pela Caixa, através do Construcard. Casas Rubi, 3671-2490. Livraria Santa Terezinha, artigos religiosos, camisetas, livros, CDs e DVDs. Tiramos xerox e fazemos recargas para celulares somente no cartão de crédito. Livraria Santa Terezinha, ao lado do Cine Teatro Santo Antônio, 3671-3017. Este é um programa de evangelização e graças a Deus está no ar e com o apoio de várias pessoas que têm nos ajudado. Eu quero agradecer a você que apoia o nosso programa, que ajuda, que incentiva, você que financeiramente nos custeia, nos apoia nesse projeto. E se você pode nos apoiar, porque isso tem um custo, você pode estar nos procurando para que nosso programa possa ganhar mais força e evangelizar em muitas outras ocasiões, em muitos momentos que certamente vão poder mudar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado você que apoia o nosso programa. Programa Pelo Caminho da Paz. Ser cristão é viver a fé do batismo.
E hoje nós temos um exemplo lindíssimo de alguém que viveu a fé do batismo de modo radical. São Lourenço, diácono, mártir da igreja, era ecônomo da igreja, mas além de ecônomo dos bens materiais, ele era ecônomo dos tesouros espirituais. Cuidou tão bem desses bens que preferiu mesmo dar a vida a negligenciar com a sua missão de servir os pobres, utilizando-se dos bens da igreja. Então, em primeiro lugar, nós agradecemos ao grande mártir que é Jesus Cristo, que inspirou Lourenço, que na verdade nos ensinou a dar a vida por ele. E é tão bom ter essa consciência de uma vocação levada a sério para servir a Deus, mesmo que tenha que derramar o sangue, como fez São Lourenço, como fizeram tantos outros mártires no seguimento de Cristo. O Papa Francisco veio ao Brasil, lembrou a simplicidade, a humildade, o desejo grande de estar perto do povo. O Papa deu um testemunho de humanidade, de uma autoridade que não se distancia das pessoas, mas que tem a consciência de ter sido chamado e investido dessa autoridade para servir as pessoas. Agora, isso é fundamental, né? Ele procurou ajudar as pessoas, dizendo: olha, trabalhemos essas duas pontas da vida, a juventude e a idade avançada das pessoas, né? Os jovens e os idosos. E disse também: é preciso criar uma cultura de encontro. Então, é no encontro que as pessoas se complementam, se realizam e se humanizam. Primeiro, o encontro com Deus. Cada um deve se encontrar pessoalmente com Deus. Encontrar-se com os irmãos, partilhar as alegrias, as tristezas, as angústias, as esperanças, tudo aquilo que faz parte da vida. Então, esse testemunho que o Papa deu, esse pedido que ele fez de criar essa cultura do encontro, me parece fundamental no mundo que caminha a passos galopantes na desumanização da vida. Globaliza-se hoje não só o capital, mas também a indiferença, mas também até o vilipêndio da vida humana em tantos lugares. Agora, o Santo Padre quer que nós criemos a cultura do amor. Aquela postura de vida que presta atenção nos outros. Isso mesmo. Que sente como sua a dor do outro, a alegria do outro. Isso é importante, resgatar isso. O nosso mundo tem muitos valores bons, tem muita coisa boa por aí também circulando. Nem tudo é ruim, graças a Deus. Mas é preciso somar cada vez mais para que os valores que regem a vida cristã, os valores do Evangelho, não fiquem como moribundos ou na UTI, aguardando a morte. Nós precisamos resgatar valores e ir contra a corrente, como o Papa disse. Resgatar o valor da honestidade, da verdade, da fidelidade. Valores que realmente fazem a diferença no convívio social, na igreja, no governo, enfim, em todos os lugares. Então, meus irmãos e minhas irmãs que nos assistem nesse momento, eu os conclamo também, assim como o Papa Francisco, a andar contra a corrente, a ir contra essa corrente que barateia a vida, sabe, que vilipendia a vida. Nós queremos mesmo uma sociedade que promove a vida, que ama a vida, que não aborta as crianças, que acolhe com amor o dom de Deus que nos chama à existência. Eu preciso então
que muitas pessoas, junto comigo, junto com a igreja, junto com os homens, as mulheres de boa vontade, somem forças para fazer brilhar esses valores que são tão caros para Jesus Cristo e que ajudam tanto a vida a ser melhor, a sociedade a ser melhor, as famílias a serem melhores. Assim que o cristianismo, ele é muito rico. Você falou em cristianismo, né? Cristianismo não é só catolicismo, é também todo um conjunto de irmãos e de irmãs que seguem a Cristo e que são amados por Cristo e que precisam ser levados a sério na sua fidelidade, na sua reta intenção de somar forças e de construir um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno, um mundo onde as pessoas possam viver como irmãos entre irmãos. Eu peço então a bênção de Deus para todos aqueles que nos assistem nesse momento, para que se deixem penetrar pela palavra de Deus, para que se deixem converter pela ação do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, eu nesse momento vou abençoá-los e pedir para o Pai do céu fecundar cada coração, visitar cada lar, confortar cada doente, ajudar na esperança, na recuperação cada irmão que está apenado, tentando reencontrar o caminho da vida, da felicidade. A todos, sem distinção, eu abençoo nesse momento, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vamos orar e orar por todos os líderes da nossa igreja e quero orar também por você que está na sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é nosso auxílio, o Senhor que conhece todas as nossas necessidades, sabe onde estão as nossas fraquezas. Por isso, Senhor Deus, eu vos louvo e agradeço por ter me convidado para participar deste ministério sacerdotal. E neste momento, Senhor, mesmo sabendo das minhas fraquezas, o Senhor me chamou. Eu também agradeço, Senhor, por todos os líderes da igreja, todos os homens e mulheres que têm se colocado a serviço. O Senhor conhece cada um, Senhor. Por isso, vos suplico nesse dia que estas pessoas sejam fortalecidas na fé, não desanime diante das dificuldades. Tenham força, sabedoria para expulsar sempre o maligno que às vezes aproxima das ovelhas. Senhor Deus, eu confio em vós. Abençoe-nos Todo-Poderoso. Esteja conosco. Seja o Senhor mesmo nosso pastor. Abençoe-nos, Senhor, a mim, a todos os sacerdotes. Abençoe o nosso bispo diocesano. Abençoe, Senhor, todos os coordenadores de pastorais. E abençoe, Senhor, quem neste momento está nos assistindo. Força de Deus. Meus amados irmãos, foi mais um programa que nós podemos estar juntos e que nós possamos estar juntos no próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. O Senhor nos abençoou com um novo Papa. Mas quem é ele? De onde ele vem? De quem se trata? Jorge Mário Bergoglio. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 7 de dezembro de 1936. O seu pai era um ferroviário e a sua mãe uma dona de casa. Jorge cresceu junto aos seus 4 irmãos. Ainda jovem, Jorge decidiu estudar química e, trabalhando duro, se formou na Universidade de Buenos Aires. Logo, mudou de plano. Assim, com 21 anos, entrou para o Seminário dos Padres Jesuítas e, depois de alguns anos de estudo e de oração, foi ordenado sacerdote. Como padre, escolheu uma vida cheia de alegrias e pôde, assim, ajudar aos demais em muitas formas. Além de administrar os sacramentos, foi professor, um guia para os jovens jesuítas. E, quem diria, é até hoje um apaixonado pelo futebol. O seu time do coração na Argentina é o São Lourenço.
Depois de alguns anos, a sua comunidade o pediu para servir aos seus irmãos como superior provincial, logo como reitor do seminário. E como se não bastasse, saibam que Deus o chamou para ser bispo. Enquanto as suas responsabilidades aumentavam cada vez mais, compreendeu que o melhor modo para servir é ser humilde, é permanecer perto do Senhor na oração e ser fiel à igreja. O seu caminho não foi, por nada, privado de dificuldades. Não poucas vezes teve que sofrer insultos e incompreensões. Pois é verdade que o autêntico amor pede sacrifícios. Eu disse para vocês que tudo isso ele faz só com um dos pulmões. Quando era jovem, tiveram que tirar uma parte de um pulmão. Daquele momento em diante, não teve dúvidas que se o oxigênio faltara, seria o Espírito Santo a concedê-lo. Depois de alguns anos como bispo, quando talvez pensasse que já era muito aquilo que ele tinha, o Papa João Paulo II o criou cardeal. Um trabalho importante com diversas responsabilidades. Muitos têm uma ideia um pouco estranha sobre a vida dos cardeais, mas para ele, ao contrário, muitas coisas permaneceram como antes. Morava em um simples apartamento, continuava a cozinhar para si mesmo e usava ainda o metrô, em vez de aproveitar de um chofer. Sabia também que o melhor modo para servir era de estar perto das pessoas que amava, acompanhando-as nas suas situações cotidianas. Ao final, se você está pensando que tudo isso já era muito, pouco tempo depois, Cristo pediu ao Jorge um outro grande salto de fé, tornar-se o seu vigário na terra, aquele que oferece a própria vida em serviço da Igreja Universal como Santo Padre. Com certeza, um pedido que deixaria qualquer um aterrorizado. Mas, como vimos, Jorge foi treinado toda a vida a ter confiança no Senhor, nas boas e nas más situações da vida. Procurou sempre dar ao Senhor o máximo em todas as coisas e, é claro, não poderia desistir agora. Assim, com um coração cheio de fé, Jorge aceitou o chamado do Senhor, deixando a sua família, os seus amigos e o seu país para trás. Tomou um novo nome, Francisco, uma nova casa, Roma, e uma nova missão, ser Papa. Tudo por amor. Amor a Cristo, por amor a cada um de nós.